Passo certo, 120. Vamos cantar esse hino. Para mim é sacrifício conduzir a minha cruz, cruz pesada e muito difícil, por mim carregou Jesus. Não sinto um cansaço, nem tristeza, nem fracasso, vou rompendo para os céus, caminhando passo a passo. Eu já dei um passo certo e não vou voltar atrás. De Jesus estou bem perto, Ele é a minha paz. No caminho vou andando, alegre sempre a cantar, e Jesus sempre louvando, até nos céus chegar. Cada passo que eu dou, mais aumenta a ansiedade de orar com meu Senhor por toda a eternidade. Eu já dei um passo certo e não vou voltar atrás. De Jesus estou bem perto, Ele é a minha paz. Eu já dei um passo certo, não vou voltar atrás. De Jesus estou bem perto, Ele é a minha paz. Amém? Amém. Palmas louvando o Senhor, irmãos. Nós vamos abrir a Escritura em Hebreus capítulo 11, versículo 39. E assim diz o Senhor, pela sua Escritura: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Amém. Amém. Soberano Deus e eterno Senhor, bendito seja o teu nome e glorificado nessa tudo, Senhor amado. Ó, o profeta Jeremias disse, meu Deus, que as suas misericórdias são infinitas e que a cada manhã são renovadas. Então, meu Deus, que no amanhecer desse sábado, Senhor amado, o Senhor possa renovar nossas forças, meu Deus, para permanecermos confiando na revelação da Tua Palavra. E nos abençoa nessa noite em que fazemos um companheirismo em todas as Escrituras, crendo em Ti e no Teu poder. Nós damos graça por tudo em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Pode aplaudir o Senhor. Amém. Amados, aceitem-se por gentileza. Pela graça de Deus, pela sua infinita misericórdia, que são renovados a cada manhã da nossa vida, mais uma noite de um sábado bendito, de um repouso eterno e triunfante, a gente está reunida em toda a Escritura, fazendo esse grande companheirismo com a Escritura, porque é nela que nós encontramos a nossa salvação. E o próprio Jesus diz: errais, não conhecendo a Escritura e nem o poder de Deus. Então é a 11ª mensagem, né, dessa primeira trombeta, totalizando 1040 mensagens, desde que nós começamos lá com as vestes sacerdotais. E o título dessa mensagem, creio, seja os judeus espirituais e o aperfeiçoamento. Então seria tão bom, interessante, que a gente lesse Filipenses 1:6. E hoje também é dia 21 de Sivan, terceiro mês lunar, terceiro sábado. E a gente vai, pela graça, viver essa palavra. Então aqui em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, ele diz: tendo por certo isso mesmo, que aquele que vós começou a boa obra, aperfeiçoará até ao dia de Cristo. E agora acabamos de ler, né, que nós somos privilegiados por Deus, porque nós proporcionamos o aperfeiçoamento dos que nos legaram a salvação, os judeus.
Isso aqui é muito importante, muito interessante para nós. Então, amados irmãos em Cristo, a primeira ressurreição, ela ocorreu ali, no Calvário, né? A dimensão gloriosa em que a igreja judia veio, né? Veio ao encontro do Senhor. E aquilo que Jó falou, que ele ia ver Deus, e viu, né? A ressurreição de João Batista, enfim, grandes coisas aconteceram. Em 3 dias, eles tiveram reunido com o Senhor. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, ele diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, notem, nós, os judeus espirituais desta hora, né, temos um grande privilégio, o aperfeiçoamento buscado pelos eleitos da igreja judia. Mas eles alcançaram essa promessa, e nós, eles alcançaram. Veja então a nossa importância em relação a eles. Certamente, lá em Efésios capítulo 2, 14, Deus falou algo maravilhoso, dizendo que dos 2 povos Ele fez um só. Então há uma união, há uma sincronização da igreja judia com a igreja gentia. Mas eles não viram a promessa. E se nós lermos aqui esse capítulo 11 de Hebreus, nós vamos ver coisas tremendas que eles fizeram, a fé que eles tinham, a fé de Abraão, a graça de Moisés, a tenacidade de Noé, né? Enfim, coisas benditas, maravilhosas, né? Pela fé, eles venceram reinados, venceram todas as investidas do inimigo e permaneceram sempre fiéis ao Senhor, mas não alcançaram a promessa. A promessa só poderia ser alcançada em Cristo, e foi lá no Calvário. Veja que coisa interessante. Muitos dos santos ressuscitaram ali no Calvário. Ele não diz todos os santos, mas muitos, porque Davi ainda está entre nós na sua sepultura. Então, amados irmãos em Cristo, isso aqui é muito importante, muito tremendo, muito glorioso. E esse versículo aqui de Hebreus, capítulo 40, 11:40, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que ele sem nós não fosse aperfeiçoado. Deus, usando o profeta Paulo, ele falou isso. E Paulo era o mensageiro, foi o mensageiro, permanece o mensageiro da era de Éfeso. Então, ele foi um homem tremendamente usado pelo Senhor Deus, né? Um homem que o Senhor Jesus se ocultou. Ele era a nuvem daquela hora, né? Onde Deus se ocultou, e Paulo veio com uma mensagem cortante, uma mensagem tremenda. Paulo foi usado de uma forma bendita pelo Senhor Deus. Paulo é o grande profeta da era de Éfeso. Então, amados irmãos em Cristo, então nós reparamos com essa passagem aqui, né? Aqui de Hebreus, capítulo 11, 39, né? Que as promessas do Senhor, elas são infinitas. E ele disse em Lamentações 3, acabamos de ler aqui, agora há pouco, 22, 3, 22, que as misericórdias do Senhor são infinitas e que elas se renovam a cada manhã. Então isso é muito importante. E nós, segundo aqui, Hebreus 11, 39, né? 39, nós, pelo nosso testemunho, pela nossa fidelidade ao Senhor Deus, nós contribuímos para a graça da igreja judia. Então, amados, vamos paulatinamente penetrando essa mensagem, né? E entender que nós somos judeus espirituais desta hora, né? E o aperfeiçoamento da igreja judia depende de nós. Por essa razão, o profeta Paulo, ele anelava, né? Ou seja, ele tinha um desejo tremendo no seu coração de conhecer os filhos de Deus, né? Está aqui em Romanos capítulo 8,
Os irmãos podem encontrar em Romanos, capítulo 8. O profeta Paulo fala isso. Lá, desde o versículo 18, nós vamos ler até o versículo 22. Olha só o que ele diz. Porque para mim, tem por certo as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, grandes coisas viriam. Por quê? A ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, por causa do que a sujeitou, na esperança que também a mesma criatura seja libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Por quê? Sabemos que toda a criação geme, e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então há uma íntima ligação do homem espiritual com o tecido carnal. Né? E o coração é o elo entre essas duas dimensões, porque no coração habita o homem espiritual. E hoje nós vamos ver uma coisa interessante sobre o homem espiritual. Algo tremendo. Nós vamos chegar lá. Mas os irmãos notem que Gênesis, capítulo 1, versículo 7, ele traz uma informação, uma revelação muito grande para nós. Gênesis, capítulo 1, versículo 7. É 2,7, meus irmãos, perdão, 2,7. Olha o que diz. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fogo da vida, e o homem foi feito alma vivente. Ora, não foi Deus que fez a terra? Deus não tirou a terra das águas, colocou a terra, a água em uma outra dimensão? Dessa mesma terra, o que ele fez? Ele formou o homem. Então, tanto o homem natural como o homem espiritual foram feitos pela mão de Deus. Né? E há um conceito, né, religioso, né? Que essa carne não tem tanto valor assim. Ela tem um valor extraordinário. E nós vamos ver nessa noite esse valor. Então o corpo, ao sair da terra-mãe, era sem vida, não tinha vida alguma. Mas ao receber o fogo de vida, tornou-se alma vivente. Então era um corpo sem vida, mas quando recebeu o Espírito, ele tornou-se o quê? Alma vivente. Então nós somos o quê? Almas viventes. Mas a gente vem pelo pacto sexual. E Adão veio pelo pacto espiritual. Então, quando o corpo de Adão veio da terra-mãe, não havia nenhuma restrição, não havia desobediência, não havia o pecado, não havia nada, mas estava adormecido. Ora, então nós temos que adormecer no Senhor. Amém? Temos que adormecer no Senhor. Para quê? Para que possamos vencer todas as investidas de Satanás. Resistir a todos os ardis que surgirem na nossa vida. Então veja, o corpo soltou da terra e tornou-se alma vivente. Isso é importante. Alma vivente. Só existe alma vivente se as outras dimensões estiverem entrelaçadas. O vestido carnal e o homem espiritual. Né? Vamos em frente. Abra agora em Apocalipse, capítulo 18, e vamos ver outra parte interessante. Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Olha o que diz aqui, meus irmãos. Aqui. 1, versículo 18. Diz assim: e o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tem as chaves da morte e do inferno. Cristo se apresentou ressurreto com as chaves, isto é, com o domínio sobre a morte e sobre o inferno. Se nós estamos nessa era em que o cavaleiro é a morte seguida pelo inferno, isso é só o domínio do Senhor Deus. Ele permite
todas as coisas, porque Ele é Deus. Ele fez o bem e o mal, Ele criou a luz, criou as trevas, tudo foi feito pelo Senhor. Em certa oportunidade, Eva diz: alcancei do Senhor um varão, mas Caim era filho do diabo. Mas o Senhor permitiu aquilo. Então tudo vem do Senhor. Então veja, meus irmãos, agora vamos um pouco mais para frente. O que diz em São João 3,16? Olha só, e vamos ligando o vestido carnal, o fogo de vida, e agora o Senhor com domínio sobre todas as coisas. São João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Ora, então, nós só podemos ter a vida eterna se vivermos o assim diz o Senhor, não é verdade? Mas, nós vamos ver em Timóteo, capítulo 6, lá diz: só Deus tem a imortalidade. Ele tem a imortalidade, mas se eu viver a lei dele, o meu espírito recebe essa graça. É o que está dizendo aqui a Escritura, né? Então o fogo de vida é que vivificou Adão, a palavra daquela hora, colocando na dimensão de um ser humano. Foi isso que Deus fez, né? Notem que é uma ligação profunda entre o tabernáculo carnal e o homem espiritual. Tanto o vestido carnal como o homem espiritual possui alma. A alma da carne é o sangue, é a vida da carne, e o espírito tem essa alma, a vida do espírito. São duas dimensões, a dimensão carnal e a dimensão espiritual. Mas quando Deus tirou Adão, não havia pecado nenhum. Qual pecado havia nele? Nenhum, não havia transgredido nada, né? E aí nós vamos entender aquilo que aconteceu ali com Lázaro, quando ele falou: vem Lázaro. Chamou a Lázaro, e Lázaro veio. Vamos em frente. Então veja, meus irmãos em Cristo, então essa ligação é muito importante, né? Agora, esse elo foi quebrado, mas a Bíblia continua dizendo que o pó volta ao pó e o Espírito volta para Deus que o deu. Por que foi quebrado? Por causa da transgressão, por causa da desobediência, né? Então a desobediência faz com que a pessoa se separe do Senhor Deus. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, ele cita isso que eu falei aqui, meus irmãos. 12, versículo 7. Ele depois de Provérbios, 12, versículo 7. Está aqui. E o pó volta à terra como era, e o Espírito volta a Deus que o deu. Ele volta para a dimensão da terra, mas foi Deus que fez a terra. E o Espírito volta para Deus que deu. Foi quem deu aquele Espírito. Não foi Deus que fez Adão, soprou sobre ele o fôlego da vida? Não. Se eu disser para uma pessoa de má conduta, ela tem Deus dentro dela? Ué, o Espírito é vida. É que a carne dele domina tudo. A carne dele fala mais alto que o Espírito dele. Mas é vida, não é não? Ué, então Deus está ali. Concorda? Não é verdade? Agora, amados irmãos em Cristo, a terra foi criada por Deus, e dessa dimensão veio o vestido carnal, o qual se tornou alma vivente. E Eva não veio diretamente da carne, ela veio de dentro de Adão. Não foi assim? Uma costela, Deus tirou Eva, colocou ela em outra dimensão. Mas o que aconteceu com Adão? Ele estava adormecido. Aleluia. No adormecimento de Adão nasceu Eva, a palavra, a igreja verdadeira. Ela veio da palavra, que o homem é a palavra. Então assim a morte, a qual é um espírito, ela provoca que o espírito saia do corpo e o mesmo volte ao pó. Então a morte o que é? É um espírito em 7 dimensões. O inferno, outro espírito, em 7 dimensões. E creio que
1 Coríntios 15, 26 diz: o último inimigo a ser derrotado é a morte. Então, todos os outros já foram, né? Já foram. E Deus disse que se alegra quando esse vício carnal morre. Mas Ele entristece quando a tua alma, a vida do teu espírito, morre. Está lá em Ezequiel 18, 4. Todas as almas são minhas. A alma do filho e a alma do pai. A alma que pecar essa, morrerá. Então Lázaro, quando ele foi para a sepultura, ele estava em pecado? Não. Ele foi puro. Então Lázaro, a alma dele não morreu. O que aconteceu com ele? Adormeceu. Adormeceu uma coisa e morrer outra. O que é morte? Separação eterna do Senhor Deus. Amém? Então vamos lá. Agora vamos para Mateus, capítulo 22, versículo 29. Ele diz aqui, o Senhor, Ele nos alerta, né? Ele nos alerta. Jesus, porém, respondeu, disse-lhes: errais ao conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Olha o versículo 30. Porque na ressurreição nem se casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Ele falava sobre a vida terrena e a vida espiritual, né? Então ele diz agora no versículo 31, e a ser da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus escreve dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E diz: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então ele está dizendo que nós temos um poder escondido, tremendo, chamado Espírito Santo, cujo templo é o homem espiritual. Agora, para isso nós precisamos da revelação das Escrituras, através da mensagem de um profeta. Errais não conhecendo as Escrituras. A religião ela tropeça na pedra esquina. Eles estão debaixo da lei, nós não estamos debaixo de lei alguma. Muito pelo contrário, por viver a lei de Deus, não sofremos estar debaixo dela, mas eles estão debaixo da lei de Deus. E nós precisamos de uma mensagem profética para não ficar debaixo da lei, né? Porque a lei é santa, bendita. A Bíblia diz isso, santa e bendita. Ela é notável, está lá em Romanos, capítulo 7. Então, amados irmãos em Cristo, agora, à medida que nós vamos crescer na estatura do varão perfeito, cingindo os nossos lombos com o entendimento, ou a gente tem um poder tremendo para enfrentar a Satanás. Mas ele não desiste. Não. A Bíblia diz em Lucas que ele se ausenta por um pouco de tempo e volta de novo. E sempre volta. Um outro ardil, procurando fazer com que a gente venha a transgredir. Mas 1 Pedro, capítulo 1, 13, ele revela isso que nós estamos falando. 1 Pedro 1, versículo 13. Aqui diz: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperar inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Ora, amados, quão profundo isso se apresenta? Sim, porque o nosso aperfeiçoamento glorifica ao Senhor Jesus Cristo e enaltece os eleitos da igreja judia. Porque eles foram arrebatados pelo Senhor lá no Calvário. Eles estiveram com o Senhor desde Adão até aquele momento ali. Então veja que coisa gloriosa, coisa bendita. E se nós cremos ser Jesus, o Cristo, nós estamos enaltecendo a igreja judia. Nós estamos aperfeiçoando. Vê o papel nosso como importante? Porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência para usar também com todos de misericórdia. Eles ficaram debaixo da desobediência para dar lugar a nós. Até ali no Calvário, Jesus não pregou para gentil. Não. Jesus veio falar com as ovelhas que estavam desgarradas da casa de Israel. Ele não veio pregar para gentil. Não. Jesus não veio com essa finalidade.
A Bíblia diz isso. Mas os seus discípulos voltaram para os gentios. Porque os gentios glorificaram o Senhor, crendo que Ele era o Cristo. Ele era o noivo da igreja judia, mas ela rejeitou. Olha Eva. Eva rejeitou. Eva se deixou levar pelo arrazoamento. Ela caiu, vivendo a profecia da serpente. E a serpente disse: certamente não morrerás. Quer dizer, você pode viver a vida que você levar, não morre. Não, desobedeceu ao Senhor. Ele disse que quem usasse aquele fruto, que aconteceria? Morreria. E quando eles morreram, o que aconteceu? Eles perderam a primazia lá do Éden. Eles perderam a primazia do Éden. Eles entraram em outra dimensão. E desde Adão até Moisés, a morte predominou. A morte predominou em todo esse período. Mas quando Deus levantou Moisés, Ele veio com a lei para nos livrarmos da morte. Aleluia! Amém? Ele veio nos livrar da morte em Moisés. Deus nos livrou da morte. E o que é morte? Desobediência. Se nós obedecemos as escrituras, os mandamentos, os estatutos, aleluia, a morte não tem poder sobre nós. Ela pode atingir o vizinho carnal, porque aqui está o pecado. Mas no nosso espírito, não. Amém? Porque São João 4,24 diz: Deus é espírito, importa que o adorem em espírito e em verdade. Eu não vou adorar a Deus pela carne. E Adão? Oh, aleluia! Adorava a Deus pela carne e pelo espírito. Que coisa, né? Eva caiu. Por isso Deus levantou Maria para restaurar Eva. Ele levantou Maria para restaurar a Eva que caiu lá no jardim do Éden. E essa mesma Maria foi lá em Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, ela estava lá para receber o derramamento do Espírito Santo e ser batizada no nome do Senhor Jesus Cristo. Maria foi batizada em nome do Senhor Jesus Cristo. Ela e todos os apóstolos. E uma média de 3.000 e tantas pessoas naquele dia. Então ela é a restauração de Eva. E ali nasceu o quê? A noiva palavra. Então a noiva palavra nasceu no seio da igreja judia. Aleluia! Mas essa noiva palavra também foi atacada pela locusta, foi atacada por aqueles insetos. E os insetos vieram e foram destruídos todos. Mas Joel disse que essa árvore seria restaurada. E diz Atos dos Apóstolos, capítulo 3, que o Senhor está contido nos céus até o tempo da restauração de tudo. Ora, enquanto tudo não for restaurado, o Senhor não vem. Amém? E nós já estamos vivendo o quê? Tempo da restauração. Nós estamos no tempo da misericórdia do Senhor. Nós estamos nos 7 últimos anos dos 8 silêncios. Para entrar no 9º, que é aquele tempo que a qualquer momento o Senhor pode vir. Amém? É aquele tempo tão glorioso. Então vejam, meus amados irmãos em Cristo. Nós temos a graça de aperfeiçoar a igreja judia. Então a igreja judia, ela é o corpo de Cristo. Ela é o corpo de Cristo. E nós eleitos da igreja judia, a noiva do Cordeiro. Mas quando Deus levantou ali o corpo não tinha pecado algum. E Ele colocou o Espírito dentro daquele corpo. Aleluia! E desse corpo, dessa alma vivente, Ele tirou a igreja verdadeira. Então Eva, o que é? A igreja. Ela era a noiva. A noiva. E 1 Coríntios capítulo 15. Olha aqui que diz 1 Coríntios capítulo 15, meus irmãos. Como isso aqui é importante. 1 Coríntios 15. Aqui. Achei. 15. Olhem só como isso aqui é importante. Esse texto do 15, ele fala sobre a ressurreição. Nós vamos resumir
Vamos dizer alguma coisa aqui. Olha o 14 o que diz. Se Cristo não ressuscitou, logo é vã nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Se ele não ressuscitou, a ressurreição foi a grande derrota de Satanás. Ali ele venceu a morte, venceu o pecado, ele venceu todas as dimensões satânicas. E assim somos também considerados falsos testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Há uma ideia aí sobre reencarnação, né? Não vamos condená-los por isso, mas eu não creio nisso, amém? Nem quero viver isso, né? Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E continua aqui o profeta Paulo falando, lá no versículo 17, né? E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecer nos vossos pecados. Então não há libertação, não há restauração, não há nada. E também os que dormirem em Cristo estão perdidos. Aleluia! Aqui você tem o que morre e o que adormece de novo. Amém? São duas coisas distintas. Quem morre em Cristo, morte é separação. E quem dorme, espera por ele de novo. Espera. Vamos mais em frente, um pouco aqui para baixo. Lá no 22, ou no 21. Por quê? Assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Continua Paulo falando. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. E como eu posso ser vivificado em Cristo? Eu tenho que ser batizado no nome dele e receber o dom do Espírito Santo, que é a vida eterna, meus irmãos. Aleluia! Se eu não dormir em Cristo, né, nada feito. Dormir em Cristo. Adão dormiu em Cristo. Moisés dormiu em Cristo. Por que dormir em Cristo? Era o repouso. Ele é o nosso repouso. Agora, continuando. No 23. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois a ação de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. E continua, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. E diz o 26, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. A morte é o último inimigo. Mas Paulo vai mais longe aqui. Olha o versículo 40. Há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra dos terrestres. Há um corpo celestial e um corpo terrestre. E os dois possuem glórias. Quando Deus fez Adão ali, que glória, não foi? Ele soprou o Espírito, outra grande glória. Só que aquele vestido carnal deu lugar ao erro e perdeu a primazia do Éden. Mas a Bíblia diz que a morte veio pelo homem, e a vida veio por um homem. Por isso que Jesus está em 9 dimensões, e a última dimensão dele que devia um dia aqui, ser filho de Davi. O que é filho de Davi? Restauração do trono. Reino. Aleluia. Reino. Voltar a reinar. Então, amados irmãos em Cristo, vamos agora um pouco mais para frente. Né? Então, a igreja judia, ela é o corpo de Cristo. Né? E os eleitos, a noiva de Cristo. Porque Jesus falou, a salvação vem dos judeus. Vem dos judeus. Mas ela rejeitou ali no Calvário. E nós aceitamos o Calvário. Deus nos enxertou na videira verdadeira, diz Romanos. Olha Tiago 2, 26, como isso aqui é importante. Tiago, capítulo 2, versículo 26. Aqui é pertinho de Hebreus, antes de Hebreus. Ou depois de Hebreus, perdão. 2, versículo 26. Diz assim a Escritura. Porque assim como o corpo, seu espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Isso aqui é notável, isso aqui é glorioso. Veja que a noiva veio do corpo da igreja
judia. E o corpo, o seu espírito, morre. Morre ou morre? Morre. Quando Deus nos tirou dali, ela morreu. Ela apodreceu. Olha só. Ela apodreceu. Então o corpo, o seu espírito, ele morre. Por essa razão, de ambos os povos, foi um só povo, derrubando a parede da separação. Então observe que era necessário que ela morresse e nós vivificássemos. Veja que foi tremendo. Então essa parte espiritual dela, Deus tirou. E diz para Paulo, lá em 13:48, e diz através de Paulo, né, que todos aqueles que estavam ordenados para a vida eterna creram. Creram. E de onde eles saíram? Nós saímos dela, a igreja judia. Veja que isso aqui é notável, meus irmãos. Observe que eu leio dessa hora, vivificam a igreja judia. Porque ela morreu, ela está morta. Como que está a igreja judia hoje? Depois do Calvário, completamente pisada pelos gentios. Israel fazendo parte das organizações humanas, fazendo parte de entidades religiosas, políticas, aplaudindo religiões e tantas coisas, deixando a escritura para viver leis humanas. Morte. Para dar vida para quem? Para nós. Mas lembre-se, o tempo está terminando. As horas são avançadas. E daqui a pouco, Deus não vai tratar mais com a gente. Deus nunca trata com a igreja judia e a gentil ao mesmo tempo. Não. Ele tratou primeiro com eles e agora está tratando com a gente. Assim como lá houve muita rejeição, agora também muita rejeição. Assim como Jesus foi crucificado lá na cruz, a palavra foi crucificada naquela hora, agora a palavra também está sendo crucificada. Ele foi crucificado na ressurreição da igreja judia, ele está sendo crucificado na ressurreição da igreja gentil. Que coisa, né? Meu Deus do céu. Então veja, meus irmãos em Cristo, a noiva veio do corpo da igreja judia. Mas ela que era noiva, ela rejeitou essa graça. Mas foi Deus que permitiu isso. Deus que permitiu. Porque nós somos os filhos de Deus que estavam lá na reunião de Jó. As duas grandes conferências, nós estávamos lá. E Satanás chegou ali e o Senhor perguntou para ele: tu vem, Satanás, de rodear a terra? Viste lá meu servo Jó? Então a igreja judia, ela nos serviu. Aleluia! E nós, como filhos, desfrutamos dessa servidão. Por essa razão, Paulo falou que a gente engrandece a igreja judia, a gente enaltece os profetas. Mas ele prometeu profetas para nós também. Ora, toda a escritura diz isso. E Pedro fala algo assim interessante. 2 Pedro capítulo 3, versículo 2. Ele diz, 2 Pedro 3, 2. Ele diz assim: para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Aqui está unida a igreja judia com a gentia, mas Pedro diz que isso seria o quê? Esquecido, por causa da desobediência, morte espiritual. O povo, de uma maneira geral, tem blasfemado contra o Espírito Santo de Deus. E o que diz Marcos? Morte, separação eterna do Senhor Deus. Porque haverá uma segunda morte, né? O inferno e a morte são lançados no lago de fogo, e todos aqueles que não foram encontrados no livro da vida, está lá em Apocalipse, né? Parece que 22, nós vamos ler daqui a pouco isso aí. Agora, amados irmãos, é interessante isso aqui. Agora eu gostaria que entendesse que a alma não é, a alma do espírito não é independente do corpo. São dois tempos. O tempo carnal, que abriga quem? O tempo espiritual. Mas os dois têm alma. Vamos para Levítico, capítulo 17, versículo 11 de Levítico. Levítico 17, depois de Êxodo.
É o terceiro livro, 17, versículo 20, 11, 17 e 11. Porque a alma da carne está no sangue, pelo que vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto o sangue que fará expiação pela alma. Olha aqui o 14. Porque é a alma de toda a carne, o seu sangue é pela sua alma. Aleluia! Então a alma o que é? A vida do vestido carnal. Mas aí Adão precisava disso? Não, porque não havia o que? Pecado. Então vejam que esse corpo pecaminoso da igreja judia, como que era feita a expiação dos pecados? Pela morte do animal, pela morte ali do cordeiro natural. E quem é o Senhor Jesus Cristo? O cordeiro espiritual. Ele veio, aleluia, através do sangue dele, purificar a sua noiva, enquanto a igreja judia era purificada pelo sangue de animais. Ora, como a noiva é gloriosa, aleluia, a noiva é maravilhosa. Então veja, o sangue é a alma do vestido carnal. Se uma pessoa começa a perder muito sangue, hemorragia, o que acontece? O espírito sai daquele corpo, morre. Ou então, tem uma íntima ligação do homem espiritual com o vestido carnal. Porque Deus fez o vestido carnal. Deus fez o homem espiritual. Deus que fez os dois tempos. Agora, nós não podemos sair desse alinhamento. Não, de forma nenhuma. Então, amados irmãos em Cristo, a alma do vestido carnal é o sangue que corre nas nossas veias, né? Portanto, o sangue é a vida do vestido carnal, né? E dessa forma, a igreja judia era purificada. Ela era purificada assim. O sacerdote sacrificava os animais, despagia no altar, e o povo era o quê? Purificado por animais. Então, mas vejam só, mas nas duas dimensões internas dessa nova igreja, né? Mas nas dimensões internas dessa nova igreja, estava um corpo espiritual, a noiva do Cordeiro, que foi se manifestar lá, o último dia da festa de Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição dele. Oh, glorificados do Senhor! Por isso vem Penta, 50. Ali foi derramado o Espírito Santo. Ali Pedro fez um grande discurso, quando ele fala em Atos 2,36. Eu não gosto desse versículo. Ele falou: sabe com certeza, toda a casa de Israel, que era purificada com o sangue de animais, que Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus, o próprio Deus. Aleluia! E no sangue dele nós somos purificados. Está lá em 1 João capítulo 1, versículo 7. Então, amados irmãos em Cristo, enquanto, oh, aleluia, enquanto apodrecer a casca, o trigo não pode surgir em cena. Tem que haver o apodrecimento da casca. Quando nós colocamos uma semente na terra, não é aquela semente, irmão, aleluia, que vai trazer outra, não. Ela tem que morrer. Enquanto aquela semente não morrer, aleluia, não há vida. Oh, Deus permitiu que ela morresse, para nós termos vida em abundância. E como o mundo gentil nega a esse Deus. Que coisa terrível, né? Então, quando apodrecer a casca, o trigo não pode nascer. Amém? Você pega um pé de trigo, tira a folha, ainda não é o trigo, não é verdade? Tira um galinho, ainda não é o trigo. E chega no trigo, não, tem a casquinha, ainda não é o trigo. Aí que você vai encontrar o trigo. E para nascer de novo, precisa o quê? Que essa casca apodreça. Então na nossa vida, precisa essa casca, o vestido carnal, apodrecer. Nós temos que apodrecer para o mundo, aleluia, e viver para Cristo. E como apodrecer para o mundo? Viver a lei do Senhor Deus. Porque a morte foi desde Adão até Moisés. Quando levantou Moisés, aleluia, oh, foi a graça de Deus na nossa vida. Como é que alguém diz que Moisés, como é que eles falam?
Você não tem que ouvir Moisés, mas é coisa passada. Não, ele é presente porque ele estava lá no mundo da transfiguração, junto com o Senhor. Nunca morreu. Moisés não morreu. Foi mais longe, Moisés não adormeceu. Moisés foi arrebatado corporalmente. Ele nem morreu e não podia morrer. Mas se Moisés apareceu lá, ora, que diz a Bíblia acho que 1 Coríntios 15, olha aqui. 1 Coríntios, capítulo 15. Eu vou ver o versículo para os irmãos. É que me surgiu essa escritura aqui. 15. Ó, aqui. Assim, veja o que está escrito aqui. Ó, vamos ler aqui do versículo 42 em diante. Assim também a ressurreição dos mortos semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Ué, Moisés estava num corpo que havia o pecado, mas ele ressurgiu incorrupto. Vamos continuar. Semeia-se em ignomínia, né? Ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Continua. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Né? Continuando. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Este é Cristo. Alma vivente e espírito vivificante. Um deu origem à igreja judia, o outro restaurou, tirou, trouxe a igreja, a noiva verdadeira. Vamos mais em frente, meus irmãos. Olha o 49. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do corpo celestial. Ora, então nossos corpos serão transformados num corpo celestial incorruptível e serão tal qual é o corpo do Senhor. Está onde? Filipenses capítulo 3, versículo 21. Pode conferir, por favor. Né? E agora, 50. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Vamos ler de novo? E agora isso, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Uma pergunta: e Enoque? Então ele foi transformado num corpo celestial. E Elias? Transformado num corpo celestial. E Moisés? Transformado num corpo celestial incorruptível. Então, quando Moisés apareceu ali no monte da transfiguração, junto com Elias, eles estavam vestidos carnal incorruptível. Porque não poderia ter ido à glória num corpo pecaminoso e voltado. Louvado seja o Senhor. Quando Deus me arrebatou naquela época, o meu corpo ficou aqui, o meu espírito foi. Foi até lá, na glória, e também foi até lá, nas profundezas do inferno. Mas, certa vez, ele me tirou lá perto da Vida do Angélica, de São Paulo, e me levou lá para a Praça da Luz. Aí foi um apartamento corporal, mas não entrei na dimensão celestial. Porque senão fere a Escritura. Então a visão não é verdadeira. É muito importante isso aqui. Eu já ouvi o pessoal falar que Deus arrebatou a pessoa corporalmente e ela foi lá no céu e falou: o espírito dela, bem que posso ter ido, mas o corpo não, que nele habita o pecado. Ué, feriu a Escritura. Não é porque a pessoa conta uma visão, conta isso, fala alguma coisa. Não, nós temos que ver o assíduo do Senhor. Não está em Atos 17 anos? Veja se as coisas são assim. Todo dia examinado, para ver se aquilo era verdadeiro ou não. Mas continuando, amados irmãos em Cristo. Então a casca apodrece e o trigo nasce. Aleluia! E o trigo nasce. Mas o joio está por ali. O joio é igualzinho ao trigo. A casca apodrece e ele surge. E como vou saber qual o joio e qual o trigo? A gente conhece o trigo porque ela aceita e vive. O joio não, de forma nenhuma. Mas vamos um pouco mais em frente sobre o sangue, a carne e o sangue do Senhor. 1 João capítulo 1, versículo 7.
1 João, capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Ora, meus irmãos, a alma do vestido carnal chamado Jesus é que nos purifica. Mas observe que o corpo obrigava à plenitude de Deus, porque ele era templo do próprio Deus, né? Ele nasceu pelo pacto espiritual, quando não ocorreu nenhuma instrumentalidade do homem. E o sangue de Deus nos purifica de todo pecado. Ora, então, cada linha dessa escritura é o sangue do Senhor. Simboliza o sangue do Senhor. Então, nós não podemos tirar e nem acrescentar. Nós não podemos ir além do que está escrito, inventar coisas. Não. Temos que seguir a Deus em espírito e verdade, viver assim, diz o Senhor. Então, o sangue dele nos purifica. Ora, então o sangue dele é a palavra. Ele é a plenitude da divindade, né? Mas veja, no Mateus 21, diz ali o Espírito, falou assim, o nome dele é Jesus. Está falando o nome da carne dele, que habita, e ali habitava o quê? O Cristo de Deus. Então Maria, ela recebeu o quê? O sangue de Deus. Olha que mulher bendita. E ela foi sim, foi humilde, ela foi lá em Pentecostes, esperar o derramamento do Espírito Santo. Ela não se vangloriou, não, mas ela não me concede salvação alguma, mas através dela veio o Salvador. Amém? Nós não temos que idolatrá-la, não temos que dobrar o joelho para ela, não. Nós temos que enaltecer que foi uma mulher bendita, porque ela renunciou tudo para brigar com o Cordeiro de Deus. E não se jogou digna daquilo. Às vezes a pessoa tem um dom, alguma coisa, e se acha mais que todo mundo. E começa a cometer uma série de heresias, né? Abusa até daquela condicionante. Ela não. Está lá em Atos, capítulo 1, ela estava lá, porque ela teria que ser batizada no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E ela foi batizada, né? Agora, amados irmãos em Cristo, vamos voltar aqui para Mateus, capítulo 27, versículo 52. 27, 52. 27, versículo 52. Diz aqui. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos santos que dormiam foram ressuscitados. Os corpos santos estavam o quê? Adormecidos. Dormiam. Os corpos santos não estavam o quê? Mortos. Estavam adormecidos. Então a santificação através do sangue de animais naturais provocou o quê? A ressurreição da igreja judia lá no Calvário. Certamente que a santificação pelo sangue de Jesus Cristo nos concederá essa graça. Aqueles que dormiram em Cristo restarão. Nós que estivermos vivos, juntamente com eles, iremos encontrar o Senhor nos ares. Que ares? Nas dimensões celestiais, num corpo incorruptível. Então, amados irmãos em Cristo, vejam que a igreja judia, como ela depende de nós, como 144 mil dependem de nós. E quando Deus tirar a sua noiva, tirar o seu corpo, Ele voltará de novo para os judeus. Ele vai ali para ajudar os judeus novamente. E eles crerão na mensagem daqueles dois profetas. E eles crerão nos duas grandes testemunhos do Senhor, que é o Velho e o Novo Testamento, através de dois profetas. Que eu creio que sejam Moisés e Elias, que somente os dois têm as características que estão ali em Apocalipse, capítulo 11. Ora, meus irmãos, eu disse agora há pouco e repito, como ele foi crucificado lá no Calvário, agora também ele está sendo crucificado. Mas veja que há uma sincronização do pó com o fôlego da vida.
Eva significa mãe dos viventes. Veio do interior do vestido carnal chamado Adão. Mas quando ela veio, ele era impecável. Como agora, como uma igreja que se diz cristã, vem da imoralidade, irmão, e como que ela quer que o povo dela seja santificado? Não tem como. Não há como. Entendeu? Não tem como ela ser. Porque ela é corrupta. A grande prostituta é um grande exemplo. Como que as filhas dela podem ter força de ver os filhos dessas denominações santificados, se ela está ligada a Satanás? Não há como. Amém? Não há como. Ela já está morta espiritualmente. Morta espiritualmente. Então a santificação, através do sangue de Jesus, é que nos purifica de todo o pecado. Notem que Eva, reforçando de novo, ela rejeitou aquela primazia de ser a noiva do Senhor. Né? Mas, meus irmãos, isso tudo é plano do Senhor Deus. Né? Se eu for lá aqui para Gênesis, capítulo 2, versículo 16, né? 2, versículo 16. Aqui diz, 2,16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a do jardim comerás livremente. Olha o 27. Mas a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Ele está dizendo que aquilo seria morte. Ele alertou, ele falou, é morte. Né? Mas a serpente veio e profetizou. O que ela falou para Eva? Olha aqui, 3, 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Ele colocou dúvida no coração dela. E ela aceitou, porque ela queria ser igual ao Senhor. Em outras palavras, você tem condição de fazer um homem igualzinho a Adão. E fez. E o pacto sexual quebrou o pacto espiritual. Eva caiu pelo arrazoamento. Né? Mas a serpente disse: não vai haver morte nenhuma, não vai morrer. Não. A desobediência levou o quê? A morte. Por que às vezes nossos filhos tropeçam? Porque desobedecem. E o que diz a Bíblia lá em Êxodo 20? Honra teu pai e tua mãe como mandamento, e prolongar-se-ão os seus dias na face da terra. Como é que está a juventude hoje? Morrendo aos 15, aos 16, aos 17, numa quantia exorbitante. Por quê? Não honra pai, não honra mãe, não honra coisa nenhuma, nem a si próprio. É ou não é verdade? É verdade. A desobediência causou a morte. Mas antes disso, olha aqui, Apocalipse 12, versículo 9. Olha só, nós já estamos chegando ao final dessa mensagem. 12, versículo 9 aqui do Apocalipse. Aqui, 12. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Eles podiam comer de toda a árvore que tivesse no jardim, menos da árvore sendo do bem e do mal. E Ezequiel fala no capítulo 28, que era Satanás que ele estava. Ele caiu, perdeu. Jesus disse que viu, ele caiu como um raio. Ele passou por todas as dimensões, um conhecimento tremendo, mais sábio que Daniel, diz o profeta Ezequiel. Ela se deixou seduzir pela palavra. Não, você pode fazer isso, certamente não haverá morte. Deus te enganou. Olha o que diz Ezequiel 18, versículo 4. Eis que todas as almas são minhas. A alma que pecar, essa morrerá. É o que está escrito lá. E parece que no versículo 20 também ele fala. O pai não leva a maldade do filho, nem o filho vai levar a maldade do pai. A alma que pecar, essa que morre. Essa que morre. Pergunto, como estão as almas na atualidade desse mundo gentil?
Morta, meus irmãos, morta. Satanás proclamou diante de Eva que não importava a forma de vida, vive a vida que quiser. O canto veio precisar falar, fulano, não, ele era mata demais que a mulher, ele esfaqueou ela, mas ele tem um amor tremendo por ela. Aí agora ele morreu, está lá com Deus. Pode viver do jeito que quiser, você vai para a glória. Ou como o diabo enganou muita gente com isso. Então Satanás proclamou diante de Eva que não importava a forma que ela fosse viver, que não haveria morte. Não, mas havia um limite, havia uma profecia, havia uma ordenança, havia uma lei, e ela violou a lei do Senhor Deus. Ela desobedeceu, perdeu a primazia do Éden. Vamos para 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Diz assim: aquele que tem só a imortalidade. Agora vamos para Isaías, capítulo 51, versículo 12, e vamos meditando esses versículos, e vejam só o que Isaías fala aqui. Eu sou aquele que vos consola. Quem pois tu, para que temas o homem que é mortal? Aleluia! Essa carne, que é carnosa, é mortal. Mas o nosso espírito tem vida e vida em abundância. Vamos para outra palavra aqui, meus irmãos. Romanos capítulo 5, versículo 14. Olha o que diz aqui, Romanos 5, versículo 14. Diz o Senhor na Escritura: no entanto, a morte reinou, aquilo que eu falei aquela hora, a morte reinou desde Adão até Moisés, e até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Adão era Deus sobre a terra, ele dava nome nas coisas, nomes em tudo, e dele saiu a igreja verdadeira. Ninguém errou como Adão. Você já pensou num negócio desse? Mas que primazia possuía Adão? Mas eram os planos da salvação, os planos da redenção do Senhor Deus. E Deus é Deus, né? Deus é impecável. Ele permitiu todas essas coisas para nós sermos agraciados pelo Senhor. Então, com Moisés veio a lei do Senhor para revelar que o corpo do pecado seria desfeito pelo batismo. Moisés atravessou o mar, né? Debaixo da nuvem, ali foi aquele grande batismo, e a pedra que o seguia era Cristo. Eles foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Está lá, 1 Coríntios capítulo 10. Mas quando ele veio, meus irmãos, para os seus não o receberam, mas nós o recebemos através do batismo. Como alguém pode dizer que é cristão, se não aceita receber o nome do Senhor Jesus Cristo? Ele está perdido. Mas, amados irmãos em Cristo, quando ele chegou ali na sepultura de Lázaro, capítulo 11 de João, versículo 11, olha o que ele disse. Assim falou, depois disse: Lázaro, seu amigo, dorme, mas vou despertar do sono. Lázaro estava o quê? Adormecido. Ele veio e despertou Lázaro. Houve aquele rapaz que estava ouvindo o discurso de Paulo lá em cima da janela, caiu. Ele adormeceu, e Paulo chegou e disse: não vos preocupeis, porque o fogo de vida está nele. E o rapaz levantou, e Paulo continuou o discurso. Já pensou? Amados irmãos em Cristo, a religião ela mata, a religião destrói a fé das pessoas. Lázaro adormeceu no Senhor, e eles estão dormindo o sono da incredulidade, que é a morte. A incredulidade é a morte, a desobediência. Então Lázaro dormiu no Senhor. Ora, se a alma de Lázaro estivesse em pecado, como poderia dar vida ao vestido carnal se ela estava morta? Aleluia! Como nós podemos dar vida a essa carne se o nosso espírito está morto? Por isso Jesus falou para aquele rapaz: deixe os mortos enterrar os seus mortos, que estavam mortos na carne e no espírito. Assim está o mundo hoje.
morto carnal e morto espiritual. De vez em quando a gente encontra com um morto andando aí pela rua. Não se trata de assombração, não, como diz uma comunidade de fé. Não, mortos mesmo espirituais, mortos carnais. Agora vamos tecer alguma consideração sobre a morte. A alma que viver em Cristo, ela jamais morrerá. Ele diz vida eterna. Mas olha que diz Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. Eclesiastes 9, 5. Olha o que diz aqui. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles jamais têm recompensa. Mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. E continua, até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, e já não tem mais parte alguma desse século, em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Então você pode invocar um morto, e esse morto te orientar, se ele não tem autoridade nenhuma, nada, acabou e encerrou. O que ressuscitar em Cristo, ressuscita um corpo incorruptível. Aleluia! E quando essa carne morre, ela é o quê? Corrupta. Não é assim? Olha os dois ladrões lá na cruz. Ah, coisa bendita ali. Oh Senhor, quando for para o teu reino, lembra de mim. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. A carne não foi para lugar nenhum, mas o Espírito foi. E o outro? O outro queria as benesses do mundo, porque a alma dele estava morta e o corpo também. O outro não. Havia um pecado na carne, mas havia um Espírito nele vivo, arrependido, ali, diante, do lado do Senhor. Veja a diferença. Aí tem umas duas igrejas, a que fica e a que sobe. A igreja da verdade, a igreja da mentira. Os mortos não sabem coisa alguma. E como é que diz que tem um povo que consulta mortos? Então isso aí não vai resolver nada. O que diz o Salmo 146, versículo 4? Salmo 146, versículo 4. Sai do Espírito, e eles tornam-se em sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Não vai falar com mais ninguém. Quem vem falar com as pessoas são demônios. A pessoa não. Acabou, encerrou a existência dela. Lázaro está na dimensão do adormecimento. Lázaro não morreu. Né? Ele está na dimensão de Adão, antes de receber o fôlego de vida. Por isso ele ressuscitou. Quando alguém morre, a dimensão do pó da terra e o fôlego de vida desaparecem, tornando impossível aparecer aos vivos. Não há como, segundo as Escrituras. E se aparece, isso é engodo, isso é mentira. Ardil Satanás. Olha Jó, capítulo 7, versículo 9. É antes de Salmos. Jó 7, versículo 9. Olha o que Jó diz. 7, versículo 9. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. E diz o 10, nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar, jamais o conhecerá. Como você invoca mortos? Como que a igreja romana adora mais de 3 mil mortos? Diz que esses mortos intercedem por nós, junto ao Senhor Deus. A Bíblia diz que só existe um mediador entre os céus e a terra, nosso Senhor Jesus Cristo. E amém. Acabou. Diz outro. Né? Vamos continuando, meus irmãos em Cristo. E o que diz o Salmo 115, 17? Salmos 115. Tem muitas escrituras, citando só mais alguns dos irmãos. 17. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Não louva a Deus, não faz mais nada. Encerrou. Como então que Maria foi assunto aos céus em 1950? Não enquadra nada na Escritura. Ainda diz o salmista que nós podemos ganhar
gastar toda a riqueza da nossa vida e não resgataria alma nenhuma. Então põe por fim, por terra, purgatório também. Enfim, irmão, enquanto estamos de vestido carnal, temos que adorar o Senhor. Paulo escreve a carta aos santos que estavam em Colossos, aos santos que estavam em Éfeso, aos santos que estavam em Tessalônica. Ele não escreveu carta para mortos, cartas psicografadas. Eu não tenho nada contra essa fé aí dos espíritos, mas não enquadra nada. Como enquadra que o profeta viu o anjo que trouxe as tábuas? Não, meus irmãos, essas coisas não enquadram. Né? São fés que não enquadram com as escrituras. E nós temos que ver o assim, diz o Senhor. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 18. Aqui, Deuteronômio 18, versículo 11. Aqui para trás um pouquinho. 18, 11. Aqui, achei. 18, 11. Vamos ler o 10 e o 11. Entre ti, se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte o espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faça uma coisa é abominação ao Senhor, e por essa abominação o Senhor teu Deus os lança fora diante dele. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, sim, num corpo incorruptível. Filipenses 3, 21. Né? Daqui a pouco vamos ser presos, estão discriminando. Não discriminando ninguém. Nós não cremos nesse tipo de fé. Nós cremos assim, diz o Senhor. Né? Qual é melhor eu crer nessa lei que veio lá da glória, segundo Êxodo capítulo 24, versículo 12, ou nessa lei que o homem criou depois aí na carne? É claro que veio da glória. Né? Olha Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Os dois testamentos, eles não se anulam, eles se completam. É Urim e Tumim, luz da revelação. 22, 15. Olha o que diz aqui. Ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que prostituem, os homicídios, os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Os cães, os pastores gulosos, que usam o altar para enriquecimento próprio, violentando a necessidade espiritual das pessoas. Então são cães gulosos, né? Usam o altar para enriquecimento próprio. Essa aqui é a verdade, né? Oh, meus irmãos em Cristo, nós vivemos pela graça, o assíduo do Senhor. E Ele nos revela que nós não devemos consultar os mortos, nós temos Deus para consultar. Nós vamos buscar o Senhor Deus. Quando eles chegaram até Moisés, nós queremos participar do sacrifício do Senhor, da Páscoa, mas nós tocamos em corpos mortos, nós estamos imundos. O que Moisés fez? Foi consultar algum espírito adivinhante? Não! Eu vou consultar o Senhor, eu vou orar ao Senhor. E Deus revelou para Moisés que no mês seguinte, no 15º dia do mês seguinte, eles poderiam participar dos asmos da sinceridade. Aleluia! Louvado seja Deus, glorificado seja o Senhor. Oh, meus irmãos, eu quero deixar mais algumas escrituras para os irmãos, que eu notei aqui. Isaías 8:20, olha só o que está escrito aqui. A lei e o testemunho, se eles não falarem segundo essa palavra, nunca verão a alva. A lei e o testemunho, o Velho e o Novo Testamento. Se Deus não falar conosco por essas duas dimensões, nunca veremos a luz. E Deus fala conosco por essas dimensões através da mensagem de um profeta. Glorificado o Senhor. Malaquias 4, 5 e 6. Aleluia, louvado seja Deus. Em Mateus 17, 13, o que diz? E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Moisés nunca morreu, adormeceu, foi arrebatado corporalmente. Oh, quando Adão adormeceu, Eva, a igreja saiu da palavra. Quando Abraão adormeceu, aleluia, Deus com sua glória a Abraão. Amados irmãos em Cristo, glorificado seja o Senhor. Moisés e Elias, eles foram arrebatados corporalmente, né? E apareceram vivos ali.
no mundo da transfiguração, em corpos incorruptíveis. E para encerrar, meus irmãos em Cristo, né? São João capítulo 6, versículo 47. São João 6, 47. Aqui diz, 6, 47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. E como que eu recebo isso? Quando eu desço as águas, no nome do Senhor Jesus Cristo. E rompo com o mundo e com o pecado. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde do seu grande amor. E Apocalipse 20, 14 diz que a morte e o inferno foram lançados no lago de enxofre. Essa é a segunda morte. Vai haver uma ressurreição antes do milênio e uma ressurreição depois do milênio, cumprindo a profecia de Daniel. Uns restarão para a vida eterna e outros para o desprezo e vergonha eterna. Fiquemos em pé. Deus os abençoe no seu grande amor. Amém? Fica essa mensagem gravada nos nossos corações e que o Senhor Deus abençoe os nossos passos. O grande fato é que nós queremos viver ou assim diz o Senhor. Amém? E nem por isso estamos aqui desprezando A, B ou C. Nós cremos nas Escrituras, nós cremos na mensagem do profeta, nós cremos no assim diz o Senhor. Não somos melhor que ninguém, mas Deus tem achado graça em nós. E vou repetir, nós somos a geração do arrebatamento. Amém.